Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Meu nome é Maria Luísa, sou professora aqui do Dedicação Delta e hoje nós vamos estudar juntos um julgado que eu considero muito importante para carreiras policiais, especialmente delegados de polícia, que envolve aí crimes sexuais e aplicação de majorantes e agravantes. Bom, esse tema aqui eu considero importante também porque está muito em voga e sempre cai em provas de delegado de polícia, além dos crimes sexuais, essas condições que envolvem vulneráveis, menores, ascendência ou descendência, que tem relação com a aplicação dessas causas de aumento e agravantes que a gente vai dar uma olhada. Então, sempre que envolver menor, a aplicação da Lei Henri Borel, Lei Maria da Penha, a gente tem que ter um cuidado especial, porque sempre cai em provas de delegado de polícia. E é por isso que eu trouxe essa decisão para a gente analisar. Essa decisão, ela foi um recurso repetitivo que veio no informativo 834 do STJ, decidindo o seguinte: nos crimes contra a dignidade sexual, não configura bis in idem a aplicação simultânea da agravante genérica do artigo 61, inciso 2, a linha F, e da majorante específica do artigo 226, inciso 2, ambos do Código Penal, salvo quando presentes apenas a relação de autoridade do agente sobre a vítima, hipótese na qual deve ser aplicada tão somente a causa de aumento. A gente vai ver quais são essas agravantes e essas majorantes. E aqui a gente já pode ver que nessa tese fixada existem duas aplicações diferentes, né? Uma que vai se aplicar às duas causas e a outra que vai se aplicar somente à causa de aumento. E a gente vai estudar isso para ficar bem claro e na hora da prova não ter confusão. Então, quais são esses aumentos e essas agravantes? O artigo 226 diz que a pena é aumentada, então, nos casos dos crimes sexuais, né, do capítulo dos crimes sexuais, fala que a pena vai ser aumentada de metade se o agente é ascendente, padrasto, madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor, empregador da vítima ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela, tá? Aqui está sublinhado porque vocês vão ver que na próxima, aqui na agravante também tem essa condição. Então, na circunstância agravante do artigo 61, agrava a pena, quando não constitui ou qualifica o crime, o agente ter cometido o crime com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica. Então, o que a gente pode ver de semelhança entre essa causa de aumento e a agravante? A questão da autoridade. Na causa de aumento de pena, ele tem uma interpretação analógica ali no final, né? Então, quando a gente tiver algum tipo de autoridade sobre a vítima, vai incidir essa causa de aumento, e na agravante, quando for praticado com abuso de autoridade. Essa semelhança, né? Esse mesmo requisito nos dois, na causa e na agravante, foi o que gerou essa tese aí do STJ, e a gente vai ver agora como vai ser a incidência delas. Eu vou deixar aqui em cima, porque é mais fácil de vocês verem todo o contexto. Então, aí a causa de aumento começa, né, nos fundamentos da decisão, a causa de aumento de pena, né, explica ali que será aumentado de metade, e isso se dá pela maior censurabilidade da conduta praticada. Então, alguém que devia proteger, né, que tem autoridade sobre a vítima, devia proteger, e acaba cometendo um crime contra ela, é mais reprovável essa conduta do que se fosse uma pessoa sem autoridade, que não fosse ascendente, não fosse, né, familiar. Então, é por isso que existe essa causa de aumento. De outro lado, a agravante genérica, ela tem finalidade de punir mais severamente o agente que pratica o crime, e aí com abuso de autoridade, relações domésticas, coabitação ou deshospitalidade. Aqui a gente vê uma gama maior de aplicação dessa agravante, né? E aqui, como havia falado, o único ponto de intersecção, então a semelhança entre essa causa de aumento e essa agravante é a questão da autoridade. Então, na hipótese de majorante, como a gente viu no 226, o legislador previu uma cláusula casuística, então trouxe algumas situações, como a gente viu, em relação ao parentesco, por exemplo, ser ascendente, irmão, tio, cônjuge, companheiro da vítima, e depois trouxe uma cláusula geral para abarcar outras situações. A gente chama isso de interpretação analógica, em que pese não prevista todas as situações, porque seria impossível, né, talvez naquela situação, o legislador prever todas as situações cabíveis, ele coloca uma cláusula geral que pode ser feita uma interpretação analógica a ponto de inserir um caso concreto, né, uma conduta concreta praticada naquele inciso. E isso não viola, né, não viola a questão de analogia em Malam Parken, porque a analogia ela é diferente da interpretação analógica. Então, a interpretação analógica ela já tem essa possibilidade
de ser prejudicial, haja vista que essa cláusula geral ela pode ter condutas não previstas que serão enquadradas nesse caso, né, nesse texto legal, né? O caso concreto seria enquadrado no texto legal. E aí, no caso de agravante genérica, previu-se que a circunstância de o crime ser cometido com abuso de autoridade sempre agrava a pena. Então, nessa hipótese, é evidente a sobreposição de situações. Então, quando houver a questão da autoridade nos dois, na causa e na agravante, não poderia, né? Teria uma sobreposição e aí seria bis in idem. Mas, como o STJ bem decidiu, nos demais casos previstos, fora o abuso de autoridade da agravante, nos demais casos poderia sim ser aplicada, né? Poderá ser aplicada a agravante junto com aquela causa de aumento. Porque a circunstância de o agente cometer o crime prevalecendo-se de relações domésticas, coabitação, hospitalidade ou violência contra a mulher não pressupõe qualquer relação de autoridade entre o agente e a vítima. Então, isso quer dizer que não essas condições ali, por exemplo, a coabitação, hospitalidade, essa violência, ela não tem relação direta ali, não exige especificamente que tenha essa autoridade sobre a vítima. Então, poderia sim, nesses outros casos, ser aplicada agravante junto com a causa de aumento de pena. Da mesma forma, a gente pode possuir autoridade sobre a vítima, sem, contudo, incidir necessariamente em algumas dessas situações que agravam. Então, seria, por exemplo, a causa de aumento de pena aplicada, mas a agravante não ser aplicada. Portanto, se o agente, além de possuir essa relação de autoridade sobre a vítima, então pensando ali no 226, aplicando o 226, ainda se enquadrar, né, no 61, inciso 2, a linha F, pode aplicar cumulativamente, não representando uma valoração dupla da mesma circunstância, ou seja, não aplica, né, se for diferente do abuso de autoridade, não vai ser bis in idem, então não vai ser a dupla valoração da mesma circunstância. Se, do contrário, existir apenas a circunstância de o agente ter essa autoridade, aí vai prevalecer a causa de aumento de pena, que ela prevalece sobre a agravante, né? Tem uma relação de especialidade. E aqui eu só trouxe ao final do fundamento a questão do caso concreto, né? Que o tribunal ele tirou, né? Decotou a circunstância agravante, justificando que a relação doméstica e parentesco, né? Teria configurado o bis in idem, entendendo que se houve essa relação de parentesco e essa relação doméstica e parentesco, já seria uma relação de autoridade. Mas não foi isso que o STJ decidiu. A circunstância de o crime ser cometido com prevalência das relações domésticas não se confunde com a relação de autoridade e ascendência que o acusado possui sobre a vítima, razão pelo qual inexiste bis in idem. E aí fixou-se essa tese que a gente leu no começo, então que quando a circunstância for diversa da autoridade, né, outra circunstância do 61 for aplicada, então é possível sim, sem configurar bis in idem, a aplicação conjunta dessa causa de aumento e dessa agravante. Precisamos lembrar, então, dessa questão, porque são duas hipóteses diversas, e é isso que geralmente pode causar uma confusão na prova, mas aposto que com essa leitura aqui desse julgado, dessa explicação, eu acredito que tenha ficado claro e você não vai se confundir na sua prova. Agradeço a todos pela atenção, até a próxima aula, estamos juntos, até a próxima e bons estudos!